Ah. Acho que travou o Anderson. Não, eu bloqueei meu vídeo para ficar mais rápido a conexão, Ah, que eu estou tá. recebendo um monte de mensagem falando que o vídeo caiu. Tá certo. Vamos lá. Subiu de novo. Podem continuar. Então, muito bem. Então, pedimos desculpa aí às pessoas que estavam nos assistindo. Tivemos um problema técnico, mas a companheira Ione vai continuar aí com a sua fala. Ione, contigo. Tá ótimo. Vou só retomar um pouquinho para a gente não perder a linha do raciocínio. Eu estava falando sobre a questão do endividamento das famílias, né? Que nós estávamos já numa situação de 63 milhões de endividados antes do início da pandemia e posterior a essa crise, quando foi anunciado o estado de calamidade pública, alguns bancos anunciaram a possibilidade de suspensão nos créditos, mas em situações assim bastante pontuais, ou seja, a medida ela foi apenas lançada sem nenhuma regra, sem nenhuma transparência nos critérios. Isso trouxe um agravamento para essa situação, porque parte desses consumidores não conseguiram ter acesso aos bancos. Eu monitorei aqui em São Paulo vários consumidores tentando contato, os bancos tiveram uma sobrecarga nos seus canais de relacionamento, aí por conta da redução de equipes e de horário de atendimento das agências, e isso fez com que as pessoas ficassem perdidas, sem saber como recorrer para ter acesso a essa possível suspensão. Isso se somou a outras medidas também que foram anunciadas pelo governo, mas que simplesmente deixou o próprio consumidor entregue à própria sorte para buscar uma solução. Então, logo que virou o mês de abril, as primeiras estatísticas de endividamento já apontavam 91 milhões de contas que não foram pagas durante esse período de março para abril. Então, assim, a gente está vendo ainda o primeiro mês, que seria o momento de atendimento, de acolhimento dessas pessoas para fazer algum tipo de abordagem de acolhimento. O sistema financeiro foi o primeiro a ser socorrido. No dia 16 de março, o conjunto de medidas anunciadas pelo Banco Central liberou lá um recurso de 1 trilhão e 200 bilhões de recursos para serem repassados a bancos e empresas e próprias famílias também, para sair desse quadro. E o que aconteceu é que houve um empossamento. Esse recurso, além de não ter sido definida a contrapartida para a liberação, a gente teve uma única medida que estabelecia que as empresas pequenas e médias, aí no caso aqui em São Paulo, que a gente tem que lembrar que elas são as maiores empregadoras, para manter as vagas, os postos de trabalho nos próximos 2 meses, eles teriam uma linha de crédito. Só que essas empresas foram também ao mercado, também encontraram dificuldade, taxas de juros foram elevadas, e os consumidores, por conta disso que eu já relatei, de dificuldade de contato com o banco, também tiveram esse acesso a esse recurso de uma forma, acho que para alguns casos, indevidas, porque se eu já não tenho renda, se eu já não tenho emprego, não adianta eu tomar crédito, porque eu não vou ter como pagar, eu vou aumentar meu endividamento. Então, o que nós, inclusive, pelo IDEC, encaminhamos uma carta ao Ministério da Economia e o Banco Central para que trouxesse mais clareza nessas regras para a suspensão dessas dívidas e também a contrapartida para que esse recurso fosse liberado não como objeto de lucro para os bancos, ou seja, que fosse tirado toda a possibilidade de pagamento de bônus e de dividendos para os bancos nesse período, para que esse recurso, que em parte é dinheiro público, não fosse objeto de lucro, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está falando da questão da desigualdade, é importante lembrar que a desigualdade ela se acentua quando a gente fala do consumidor que tem acesso a crédito caro, sobretudo, nós tivemos ontem aí o anúncio da redução da taxa Selic mais uma vez, mas é impressionante que ela só cai na taxa básica, nas operações de crédito ela se mantém,
o consumidor hoje de baixa renda, nas regiões mais extremas da capital, aqui é altamente usuário de cartão de crédito, de cheque especial, de crédito consignado. Essas linhas de crédito, tirando aí o consignado, por ser uma linha com desconto em folha de pagamento, tem taxas de juros extremamente elevadas. Então, quando a gente fala, mas a taxa Selic agora é 3%, e houve uma queda na taxa de juros do cheque especial, a gente está falando de 150% ao ano. Então, quando a gente olha para esses 3% hoje, e os 150%, que é o que está esperando o consumidor aqui fora, a gente está acentuando esse processo de desigualdade. E a questão, quando a gente avança ainda para a taxação das grandes fortunas, quem está por trás dessa riqueza, da concentração dessa riqueza, uma parcela muito representativa são os grandes bancos, que são aí, compõem as 20 e poucas famílias, e que a maioria estão aqui sediadas em São Paulo, que concentram essa riqueza, né? Nós tivemos aí um histórico de lucro dos bancos, eu estou no IDEC há 12 anos, e é 12 anos que eu faço esse monitoramento e a gente observa lucros recordes sucessivos durante 12 anos. Então, uma realidade como essa, ela realmente não vai ter como a gente enxergar o impacto de uma mudança se não for por uma pressão social maior, onde o consumidor tenha voz para exigir essa taxação, para exigir a redução da taxa de juros para a concessão do crédito, para exigir que essas medidas que estão sendo anunciadas agora, a título de emergência, elas sejam efetivas. Nós encaminhamos um outro questionamento ao Banco Central, e ele disse que não havia empossamento de liquidez, porque esse dinheiro estava sendo repassado para o mercado. Mas quem estava, assim, dentro até dos dados que já foram anunciados, dos 177 bilhões que foram já repassados ao mercado, 100 bilhões foram para as grandes empresas. Os outros 77 foram distribuídos entre consumidores, pequenas e médias empresas e médias empresas. Então, quer dizer, a gente está falando que o favorecimento, o desequilíbrio do socorro financeiro que foi dado, ele priorizou o capital, as grandes empresas, em detrimento das famílias, das pequenas empresas, que são as grandes empregadoras do país. Então, esse processo, ele se acentuou ainda mais com a liberação da renda básica, né? A partir do momento que se começou a fazer o pagamento lá dos R$600, mais pessoas foram para agências bancárias e mais pessoas encontraram, de novo, um empossamento, porque muita gente não conseguiu ter acesso a esse recurso. Então, essas medidas, a gente acompanha aqui, eu tenho conversado muito com pessoas que moram nos extremos aqui da cidade de São Paulo e que encontram dificuldades absurdas. Os bairros estão atuando como se nada tivesse acontecendo, porque as pessoas, no desespero de ter algum recurso para a sua subsistência, está negligenciando totalmente as regras de isolamento social por uma questão de fome. Então, hoje, quando a gente analisa o impacto de falar da questão do isolamento social nas regiões centrais, ou que tem um nível de renda maior, há uma crítica sobre aquelas pessoas que estão indo para a rua, mas não há um socorro para isso, né? Então, não há... Por quê? Porque você não está passando fome. Então, quando você não está passando fome, você não consegue colocar isso como uma prioridade. Então, quando a gente olha para isso, a necessidade de pressionar o governo para liberar esse recurso e para quebrar mesmo, de fato, essa questão da taxação das grandes fortunas, e que tem o sistema financeiro por trás, que a gente tem aí a questão do rentismo, e essa questão do rentismo, que é a geração do recurso apenas para o aumento do capital, ele não se converte em produção, ele não é revertido em emprego. Então, a gente precisa colocar isso nessa pauta. Então, é muito relevante que, nesse momento que a gente atravessa essa crise ímpar na história do país, que esses temas sejam colocados na mesa, porque a gente não pode retornar àquele passado, mantendo aqueles privilégios que vieram lá com a colonização e que se estendem até os dias de hoje. Então, dentro dessa realidade que eu acompanho, e aí me desculpem aí o professor e a
a Nádia, se eu estou colocando alguma coisa aí que pode parecer meio confuso nesse jogo, porque eu tenho um olhar muito focado dentro da questão do direito do consumidor, e hoje a gente avalia essa realidade totalmente impactada, porque como a gente tem o CDC, a Lei 8.078, que pauta essas relações, e o consumidor hoje é impedido de ter acesso às regras que ele está negociando um contrato de crédito, os riscos aumentados, que isso pode ter uma grande corrida de ações judiciais daqui a um período muito curto, porque muitos desses acordos que foram firmados a gente não sabe em que condições que isso foi feito, e isso vai ter um impacto dentro da renda da população. A gente já sabe que hoje tem um sistema que é um ciclo, né? Então, consumidor. Eu vou pegar um recorte aqui dos aposentados, e isso vale para a cidade de São Paulo e para o restante do país. A renda média hoje é um pouco mais de um salário mínimo. Então, a maioria que usa o crédito consignado, usa esse crédito para pagar outros créditos. São operações de longo prazo, 5, 6 anos. Então, essas pessoas, elas operam o seu dia a dia, a sua subsistência, no uso do cartão de crédito, ou no carnê da loja, ou no cartão da loja, com operações com taxas de juros que chegam aí a 600% ao ano dentro desses cartões. E isso é uma forma de absorver parte da renda da população e ela fica constantemente sendo transferida para o sistema financeiro, é como se o consumidor financiasse o sistema financeiro, porque ele usa um crédito para pagar outro crédito e ele não sai desse ciclo. Então, quer dizer, a renda dele, ela não volta para o consumo, ela não volta para a economia real, para a geração de empregos, para a produção de produtos. Então, isso acaba travando e a gente tem hoje um esgotamento desse quadro. Eu queria até trazer números mais efetivos sobre essa realidade do endividamento, mas hoje é um problema que nós enfrentamos no IDEC porque nós não temos hoje um modelo sistematizado da inadimplência no país. Nós temos várias entidades que fazem os levantamentos por amostragem, mas qual é a realidade? Que não necessariamente uma pessoa superendividada é a pessoa que tem hoje uma dívida em atraso. E aí eu já trabalhei com vários casos que a pessoa tem um histórico já de total incapacidade de renda, mas ela não tem um atraso, ela não está negativada, porque ela foi se financiando sistematicamente com várias operações de crédito. Então, essas informações, elas estão soltas, elas não estão alinhadas para que a gente possa efetivamente exigir uma política pública de tratamento para combater esses tipos de problema. E isso vale por cidades, né, porque a gente tem diferentes realidades, mas a gente sabe que as instituições financeiras atuam fortemente no crédito em todo o país, com todos os seus canais hoje de correspondentes bancários. Então, essa realidade, ela impacta a sociedade de uma forma bastante ampla e isso dificulta muito a gente contribuir como, olha, isso aqui precisa ser adotado. Por mais que a gente discuta o assunto com o Banco Central, este problema existe, os bancos estão dentro desse conglomerado que a gente entende que são os detentores desse capital e que a taxação dessas fortunas, elas sim, de fato, vão contribuir para minimizar um pouco esse problema da questão da desigualdade de rendas. E isso a gente fala porque tem, assim, eu posso até voltar num outro momento, trazendo outros questionamentos que refletem esse empobrecimento da população e a realidade onde cada um hoje está inserido. Desculpa, não sei se eu já avanço mais, eu paro por aqui, só para ficar dentro dos tempos aí, para a gente poder dialogar um pouco mais. Esclarecedoras, né? Antes de passar, então, a palavra ótima. Acho que a Adriana está travando um pouquinho, né? Bem,
A Adriana deu um probleminha no... Acho que a conexão dela tá meio baixa. Mas, companheiros, companheiras, antes de passar para o Márcio Postman, queria aqui agradecer a cerca de 160 pessoas que estão aí junto com a gente, companheiros e companheiras, nesse lançamento aqui em São Paulo da nossa campanha pela taxação das grandes fortunas. Então, obrigado, Ione, pela contribuição. A gente já tem algumas perguntas, aí no final das 3 falas a gente dê as perguntas para vocês. Quem tiver no Facebook, assim como no YouTube da CTB, mandem perguntas que a gente vai ler todas para os nossos convidados, para eles responderem no final. Então, companheiro Márcio Postman, pode começar. Perfeito, obrigado, Anderson. Gostaria também de agradecer a Frente Brasil Popular, não apenas por essa oportunidade de diálogo, mas pela campanha que está levantando em torno do tema da taxação das grandes fortunas. Não é um tema novo no Brasil. Nós temos praticamente desde a Constituição, desde a década de 1980, esta bandeira de taxar as grandes fortunas. Há, inclusive, referências na Constituição, há vários projetos de lei nesse sentido, mas até o presente momento nós não temos, na verdade, a efetivação desta importante contribuição do ponto de vista da formação do fundo público no nosso país. Bem, eu vou aqui fazer uma breve fala, na verdade, tratando de dois aspectos, é porque a Ione nos deu elementos muito importantes já do ponto de vista da dificuldade da reprodução da vida nas camadas de menor renda no nosso país. Então, os dois elementos que eu quero aqui compartilhar estão associados. O primeiro, uma contextualização geral acerca do capitalismo brasileiro, né, que é, nessas últimas 4 décadas, um capitalismo sem dinamismo econômico, com uma perda de vitalidade muito grande em termos de geração de riqueza. No entanto, mesmo não gerando riqueza, ele tem gerado cada vez mais forte um grupo de ricos. E segunda parte, então, em relação à questão da desigualdade, de maneira geral, no estado de São Paulo. Muito bem. Então, em relação a essa primeira parte, em relação à contextualização geral do capitalismo brasileiro, o que nós podemos dizer? Primeiro, olhando do ponto de vista do longo prazo, nós fomos, praticamente entre as décadas de 1930 e 1970, um dos países que mais cresceu no mundo, onde a riqueza mais se expandiu, do ponto de vista da seu ritmo de crescimento. O Brasil foi praticamente o que está sendo atualmente a China, em termos de transformação e de expansão econômica. Foi justamente nesse período, entre as décadas de 1930 e 1980, que o Brasil deixou de ser uma sociedade agrária e se transformou numa sociedade urbana com uma forte base industrial, muito concentrada em poucos estados, diga-se de passagem. Ocorre que, a partir da década de 1980, essa sociedade urbana industrial perdeu vitalidade, porque o Brasil entrou, especialmente a partir dos anos 1990, numa desindustrialização. Ou seja, a cada momento foi decrescendo o peso da produção industrial no total da produção do país, foi mudando o perfil das indústrias e até mesmo dos industriais, dos empresários industriais, né, que deixaram de ser empresários da produção para se transformar cada vez mais ou em comerciantes, porque ao invés de produzir localmente, passaram a importar de outros países, sobretudo da China, e aqui montavam e vendiam internamente. Inclusive, a epidemia, inicialmente chamada epidemia de coronavírus na China, quando paralisou a produção naquele país, né, vários setores industriais do Brasil também paralisaram simultaneamente porque não tinham estoques, dependiam da importação de produtos manufaturados chineses, não somente chineses, mas sobretudo chineses. Então, uma parte dos empresários que produziam, que coordenavam a produção interna, abandonaram essa função e se transformaram em comerciantes, né? Comprando de fora e vendendo internamente. E outra parte dos industriais, que
terminou vendendo, em geral, a sua fábrica, o seu patrimônio, ou fechando, e o recurso obtido foi, na verdade, reinvestido no sistema financeiro. Então, deixaram de ser empresários industriais e se transformaram cada vez mais em rentistas, né? Aplicadores e dependentes do funcionamento do sistema financeiro. Bem, isso fez com que o Brasil, nesses 40 anos, entre 1980 e 2020, né, esses 40 anos foram permeados de 2 décadas perdidas do ponto de vista econômico. A primeira década, do ponto de vista econômico, perdida foi a década de 1980. Ela não foi perdida do ponto de vista político, foi o período que o Brasil conseguiu transitar da ditadura para a democracia, o estabelecimento da Constituição Federal de 1988, a primeira eleição presidencial em 1989. Politicamente foi um salto, não há dúvida, mas em termos econômicos, né, foi uma catástrofe. O Brasil praticamente não cresceu e passou a identificar, então, portanto, como uma década perdida. E a segunda década perdida ocorreu nos anos 2010, né, que é essa década de 2010 a 2019, que praticamente o país também não cresceu, né, tendo em vista que na primeira metade da década, de 2010 a 2014, teria crescido em média 3,2%, mas a partir de 2015 até 2019, não é, nós não tivemos crescimento, apenas uma recuperação, mas entramos em 2020 com uma economia ainda 3% menor do que era em 2014. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nesse período em que praticamente nós ficamos paralisados no tempo, em termos econômicos, não é? O que aconteceu é que aumentou o número de ricos. Ou seja, o país não criou riqueza, mas criou ricos. Fundamentou ricos, reproduziu os ricos. E como é que foi possível isso? Essa é a questão importante, né? A questão que permitiu, na verdade, você ampliar o número de ricos numa economia que praticamente não cresceu, isso se deu de 2 formas principais. A primeira foi, na verdade, a redução dos impostos sobre os ricos. Eles já quase não pagavam, mas, apesar disso, passaram a pagar ainda muito menos, né? Vou dar 2 exemplos. Durante a ditadura militar, né, de 1964 a 85, o imposto de renda da pessoa física, não é, tinha alíquota máxima de 50%. Bem, dos anos 80 para cá, esta alíquota máxima caiu hoje, atualmente, em torno de 27%, é praticamente a metade. Então, os detentores de maiores rendas pagavam mais impostos que pagam atualmente. Isso até a década de 1980. Posteriormente, qual outro elemento importante chamar a atenção foi a reforma tributária feita logo no início do governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, não é? que isentou lucros e dividendos de pagar impostos. De tal forma que o Brasil, que passou a ser o Brasil e outro país, os 2 únicos países do mundo em que lucros e dividendos não pagam impostos, né? Então, primeiro aspecto, os ricos passaram a pagar menos impostos numa economia quase sem crescimento. Isso permitiu a eles, digamos assim, se apropriar de uma parte que anteriormente eles compartilhavam com o fundo público, com o Estado. O segundo elemento que permitiu ampliar a quantidade de ricos no Brasil está relacionado justamente a esse movimento de troca de pagamento de impostos por ganhos financeiros. Então, o Estado, os governos isentaram ou reduziram os impostos dos ricos, e esse recurso que ele deixou de pagar para o Estado, ele passou, na verdade, a comprar títulos públicos, ou seja, emprestar para o governo deficitário. Com isso, o que aconteceu é que a taxa de juros dos títulos públicos sempre estiveram acima da inflação. Então, os ricos passaram a absorver uma parte crescente do excedente do fundo público. Para ter uma ideia do que eu estou dizendo, em 1980, por exemplo, o pagamento de juros da dívida pública que o Estado brasileiro fazia era equivalente a 1,8% do PIB. Menos de 2% do PIB ia para pagamento de juros. Se a gente pegar a média dos anos 80, 90, 2000 e 2010, o pagamento dos juros médios subiu para 6% do PIB. Ou seja, a cada ano, os ricos absorvem cerca de 6% do PIB, em termos de quantidade de recursos, advinda dos ganhos financeiros, não é? Então, isso permitiu, na verdade, você ter essa situação estranhíssima, não é? Que é um país que não cresce, a riqueza não aumenta, mas aumenta o número de ricos. E, obviamente, se aumentou o número de ricos é porque mais pessoas ficaram com menos recursos. Bem, com isso me permite passar, então, para o segundo e último ponto desta
breve apresentação inicial, que é a respeito da desigualdade no estado de São Paulo. Bem, nós estamos falando do estado ainda mais rico da nação. Ele vem perdendo importância relativa, a desindustrialização, ela, na verdade, atinge mais fortemente os estados industrializados, sobretudo, então, o estado de São Paulo. Mas o que nós temos? Nós estamos falando do estado de São Paulo, que responde por 32% da riqueza do país e detém, na verdade, 22% da população. Então, ele tem uma população que equivale a um pouquinho mais, não é, de um quinto da população, mas responde por quase um terço da riqueza. Isso significa dizer que o paulista, né, os brasileiros que vivem no estado de São Paulo, deteriam, se a renda fosse distribuída equanimemente, eles teriam uma renda equivalente a R$52 mil por ano, né? O que dá mais ou menos R$4.400 por pessoa. Ou seja, esse seria a renda média do paulista se a renda fosse bem distribuída. R$4.400. Né? E se nós formos falar de renda familiar, nós estamos falando de uma renda por família em São Paulo de R$17,4 mil por mês. Ou seja, o Estado gera renda suficiente, o Estado de São Paulo, renda suficiente para que todos pudessem ter uma vida muito decente. Individualmente, cada paulista ou aquele brasileiro que mora em São Paulo poderia ter uma renda equivalente a R$4,4 mil por mês. E se fosse família, né, estamos falando em torno de R$17.400 por mês. Ou seja, não há dúvida que esta renda seria mais do que suficiente para dar uma vida decente a todos os paulistas. Né? Mas o que ocorre? Bom, ocorre que, como sabemos, a renda é muito mal distribuída no estado de São Paulo, não é uma especificidade de São Paulo, é do Brasil, não é? Mas nesse estado mais rico do país, o que a gente percebe? Né? A gente percebe que, segundo o relatório sobre riqueza no mundo de um banco Credit Suisse, ele mostrou, por exemplo, que São Paulo, só São Paulo, detém 58 bilionários. Certo? Se nós pegarmos, então, a riqueza desses 58 bilionários, né, definidos por este banco, eles têm uma riqueza que equivale praticamente a um terço de todo o produto anual do estado de São Paulo. 58 pessoas que residem em São Paulo detêm, portanto, algo que equivale a um terço de todo o PIB do estado de São Paulo, que é o maior do Brasil. Ora, se a gente, então, agora comparar não com o PIB do estado de São Paulo, mas com a população de São Paulo, não é? A gente pode dizer o seguinte, que 58 bilionários que residem em São Paulo detêm uma fortuna que equivale à somatória da renda de 28,5 milhões de paulistas, ou de brasileiros que residem em São Paulo. Ou seja, 62% da população de São Paulo tem a sua renda, que ao ser somada, equivale à renda, ao faturamento, ou melhor dizendo, à fortuna de 58 pessoas. Não é? Então, isso simboliza, a meu modo de ver bem, a profunda desigualdade que esse Estado, que é o mais rico do Brasil, apresenta. Ou seja, quanto maior a sua riqueza, acumulada sem crescimento da economia, nesse período que estamos analisando, dos anos 80 aos anos agora, e essa riqueza, ela na verdade, sem crescer, permitiu que mais ricos ficassem mais ricos, e esses ricos ficaram mais ricos porque pagaram menos impostos e porque transferiram parte de sua renda para ganhos financeiros, através do sistema de dívidas que opera no Brasil e que faz com que o Estado, não é? Os ricos pagam pouquíssimo imposto, mas se beneficiam muito do Estado, especialmente em bens e serviços e, fundamentalmente, em termos de serviços da dívida pública. Né? E no estado de São Paulo, o exemplo concreto disso é que apenas 58 pessoas, né, possuem um faturamento, uma fortuna que equivale à somatória de 62,8% da população que reside no estado de São Paulo. Bem, com isso, Anderson, completo aí a minha fala inicial, agradecendo a oportunidade. Obrigado, professor Márcio. A Adriana voltou com a gente?
Bem, acho que a Adriana ainda está com problemas na conexão. E companheiros e companheiras que estão assistindo a gente em mais de 18 páginas, incluindo a Frente Brasil Popular de São Paulo e a CTB São Paulo, o YouTube da CTB Nacional. Só lembrando que a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, no dia 13 de abril, lançaram a campanha por taxar grandes fortunas, e aí no final a Adriana já dá um informe mais detalhado de como cada um pode contribuir com a campanha, tanto divulgando quanto fazendo ações aqui durante a pandemia, né? Então, camarada Nádia campeão, queria passar a palavra para ti agora. Tá bem, muito obrigada. Boa tarde a todos e companheiros e companheiras. Eu acho que ficou bem mais facilitado para a minha participação, porque acho que a fala da Ione e a do Márcio, elas deram um excelente contexto, né, para essa discussão, que é o problema da desigualdade em São Paulo, e eu queria tecer alguns comentários e tal, mais focados na cidade de São Paulo mesmo, né? E eu queria lembrar, assim, iniciar por dois aspectos, né? E depois relaciono com o tema da taxação de grandes fortunas e essa campanha que está sendo feita corretamente pelas frentes populares, né? Primeiro é o seguinte, quando a gente começou a examinar a evolução da pandemia, do coronavírus na cidade de São Paulo, todo mundo já apontava isso, mas a gente realmente viu a coisa acontecer, né? O contágio iniciou por segmentos médios e de renda alta da cidade, porque veio de fora, né? O vírus veio com aquelas pessoas que estavam circulando fora do país, né? Mas, rapidamente, o contágio se espalhou e a linha por onde ele se espalhou, né, já foi tomando conta das nossas áreas de periferia mais vulneráveis, né? Começou ali pelo lado chegando até a Brasilândia, né, a zona noroeste da cidade de São Paulo, pegando comunidades que a gente conhece, né, as dificuldades, a vulnerabilidade das moradias, né, a maior parte da população ocupando encostas e os morros daquela região, né? E depois nós vimos também o crescimento, né, dos contágios e dos casos da doença para toda a Zona Leste, né, e já tomando conta também do vetor da Zona Sul, com direção lá à região de Parelheiros, né? Então, e é claro que a gente acompanha também que a saturação, né, do sistema de saúde, ele já se manifesta pelo atendimento do setor público, né, dos hospitais públicos, enfim, de todas as unidades de saúde que atendem essa população, né? E a situação é dificílima. Ao mesmo tempo, aquilo que a Ione se referiu, quer dizer, nessas regiões mais populares é onde a dificuldade, né, para garantir a sobrevivência, um mínimo de renda, né, e onde tem também as condições de habitação mais precárias, é justamente nessas reuniões onde você tem muito mais dificuldade de implantar o isolamento social, né, por essas dificuldades. Então, as pessoas têm primeiro que uma parte delas que tem trabalho formal ou um trabalho fixo, né, são convocadas, vamos dizer assim, né, pelas empresas ou pelos empregadores para trabalhar. Então, elas não têm opção de não circular, né? Nós sabemos de casos e situações onde até mesmo empregadas domésticas, faxineiras, zeladores de prédio, quer dizer, que ninguém nunca disse que são serviços essenciais, porque não são, né? Numa pandemia como essa não são, né? Mas são convocados a trabalhar, né? E a legislação diz o seguinte, não, você pode reduzir 70%, 50% ou 25% do salário da jornada, mas significa que tem que ir, né? Mesmo com alguma redução, mas alguns não reduziram nada, né? Então, vou ter uma parte da população trabalhadora que tem que circular mesmo, e outra que ficou desorientada, porque na medida que não consegue acessar o auxílio emergencial,
que, segundo o governo, foi uma surpresa o tanto de gente que apareceu, né? Imaginem só, né? Não consegue acessar e não tem como vir ao centro, por exemplo, né, para os centros comerciais, para poder fazer alguma atividade que lhe dê remuneração, né? Então, aqui nós temos uma situação na cidade de São Paulo, a maior cidade, a cidade mais potente do país, né, numa situação manifesta assim, de desigualdade, e a gente está vendo essa tragédia acontecer na cidade, é uma coisa que dói em todos, né, nós paulistanos, e dói, não é mais, mas eu diria que especialmente para quem já passou pela administração de São Paulo, né, pela gestão pública, pela prefeitura de São Paulo. Eu recentemente fiquei 4 anos, né, à frente aqui junto com o Fernando Haddad, uma equipe da prefeitura, já tinha participado de outras administrações, com o Márcio Postman, inclusive, no início dos anos 2000, no governo da Marta, né? E isso dói especialmente porque você gostaria de estar numa situação em que já tenha feito mais coisas por essas áreas mais pobres da cidade, né? E agora poderia também, nessa situação, sente a dificuldade, né, que a gestão pública está tendo de enfrentar uma coisa que está muito superior às forças que ela tinha instaladas, né? Esse é um primeiro comentário. O segundo a segunda perspectiva que eu queria levantar é justamente uma que dialoga com o que o Márcio falou sobre a situação, né, como evoluiu a situação da economia brasileira, né, mostrando que nós já tivemos períodos em que os problemas do desemprego, né, da informalidade, da dificuldade das pessoas, né, de terem renda básica para a sobrevivência, eles se manifestaram, né, ao longo dessa trajetória do desenvolvimento brasileiro. Ou seja, a desigualdade, como uma coisa estrutural e importante, ela não foi superada no Brasil. Teve momentos em que nós conseguimos, né, amenizar um pouco, né, sobretudo durante o governo Lula, né, mas em outros períodos as dificuldades se acentuaram. Então, no final da década de 90, é verdade, o final do governo Fernando Henrique, né, a situação era dramática. E eu me recordo que de 2000 a 2004, quando nós assumimos a prefeitura de São Paulo, no governo da Marta, o Márcio era o secretário, não lembro o nome da secretaria exatamente, mas era como se fosse a Secretaria de Combate à Desigualdade, né? Algo assim, o Márcio deve lembrar o nome direitinho, né? Mas qual era o foco, né, da secretaria dele? Ele fez um excelente trabalho, que foi estabelecer programas de apoio, né, de renda, porque a situação social dos moradores de São Paulo era muito dramática, né? Então, foi pensado ali renda emergencial, tinha um tipo de programa voltado para as pessoas com mais de 60 anos, né, que tinham dificuldade de se reinserir, tinha programas voltados para o jovem, né? Então, uma série de programas articulados com recursos municipais que deram ensejo, inclusive, depois, quando quando o Lula se elegeu presidente da República e dali para frente, de a gente encorpar, né, todos os programas de renda então, junto os programas de renda, Bolsa Família, mais os reajustes, como foram previstos para o salário mínimo durante todos os governos, né? O Lula e depois da Dilma também, a política do salário mínimo, né? Quer dizer, tudo isso, essas ações diminuíram, né, essa sensação de uma desigualdade tão gritante. Entretanto, eu acho que de 2015, 2016 para cá, a gente voltou a um retrocesso total, mesmo nessas medidas, que são medidas, como a gente diria, para diminuir, né, para mitigar um pouco a situação tão grave da desigualdade. Portanto, eu chego hoje, né, voltando hoje para essa análise do que está acontecendo na cidade de São Paulo, e ela espelha de uma forma tão dramática, às vezes mais, às vezes um pouco menos, dependendo do aspecto que você pegue, todas as demais capitais, regiões metropolitanas do país, né, a situação é dramática. Porque hoje nós temos os dois fatores. A situação de desigualdade estrutural que o país já tem, um agravamento em função das políticas adotadas, né, de 2016 para cá, né, sobretudo com Temer, com o Bolsonaro, quer dizer, a fila do INSS
a fila do Bolsa Família que ele não resolveu, né, antes da pandemia. Parece brincadeira uma coisa dessa, né? Agora a gente está vendo as outras filas, né? Não resolveu a fila do INSS e já tem as filas agora do auxílio emergencial, né? Então, a situação foi agravada e agora o terceiro grande problema, que é a situação da pandemia e a crise econômica e social que vem pela pandemia e que aí é uma coisa que o buraco é imenso, né? Quer dizer, em cima do quadro que o Márcio desenhou, né, você agrega as informações que a Ione coloca, já do endividamento anterior, né, dessa concentração de riqueza no setor financeiro, e você projeta isso, gente, para o que vai acontecer daqui 3, 4, 6 meses, 1 ano, né? Então, eu acho que nós estamos numa situação dificílima, de modo que as alternativas para esse enfrentamento elas têm que surgir da nosso campo popular, democrático, com muita força. Por isso que eu acho que puxar pelo lado da taxação das grandes fortunas é bom desde agora, porque vai chegar onde nós precisamos chegar. Quais são as políticas que podem enfrentar essa situação? Porque vai ser uma tragédia sanitária e uma tragédia social, né? Então, como é que a gente enfrenta isso? Uma vem um pouco depois da outra, junto, mas um pouco depois, né? E acho que tem que trazer para primeiro plano um debate que a gente já começou a fazer o ano passado em torno da reforma tributária, né? Quer dizer, levantar a ideia, que é um trabalho importante que tem encabeçado pela turma do Eduardo Fagnani também, que é a reforma tributária justa e solidária, né? Que basicamente elenca simplificação da tributação, ampliação da progressividade, que foi o que o Márcio falou aí, que nosso sistema tributário é altamente regressivo, elevar os impostos sobre a renda e o patrimônio, e aí com força esse problema, então, da taxação das grandes fortunas nas suas várias vertentes, né, seja lucros e dividendos, seja direito de herança, seja transferência de recursos para fora do país, enfim, aí tem todo um pacote, e a redução dos tributos sobre o consumo e sobre a folha de pagamento. Então, eu acho que a gente tem realmente que colocar propostas que possam enfrentar junto ao lado de outras, que é o fim do teto, né, os investimentos públicos com decisão, e realmente não tem jeito. Quem é que vai pagar uma parte desse enfrentamento? Da onde que vai sair? Né? Então, eu acho que está certo colocar nessas grandes fortunas, e eu finalizo dizendo o seguinte, isso que parece assim, os bilionários, o Márcio falou, são 58 bilionários de São Paulo. Eu queria dar um exemplo, que às vezes a coisa tem nome, né? Tem cara, tem nome essas coisas, né? Então, há umas 3 semanas atrás, eu reparei que foi publicado um anúncio de página inteira em todos os jornais, Estadão, na Folha, não sei se foi nos do Rio também, mas aqui de São Paulo, de página inteira, de um CEO da Multiplan, né? Acho que são José Isaac, né? Que dizia que era preciso voltar logo, acabar com o isolamento, flexibilizar logo o isolamento social, porque era preciso defender a renda, o emprego, né, porque os pobres iam ser muito afetados, e fazendo um chamamento, quer dizer, a voltar, dizendo que o Covid era uma doença importante e tal, mas que as outras doenças matavam também muito mais. Então, assumindo o discurso, né, que já estava sendo pautado pelo governo Bolsonaro, né, e fazendo esse chamamento. E eu fui pesquisar, eu falei, bom, mas quem é esse cidadão? Como assim? Botar uma página inteira fazendo uma defesa dessa? Então, o CEO da Multiplan, na verdade, o dono, né, da Multiplan, que é o grupo de shoppings de luxo do país. Tem mais de 19, 18 shoppings de luxo por todo o país, acho que é da Barra, ou aqui de São Paulo, é um desses também, não sei se é o Shopping Morumbi, é o complexo mais rico de shopping centers de luxo, né? A fortuna pessoal do CEO da Multiplan é de 1,5 bilhões de dólares. Então, certamente, ele é um desses 58, né, bilionários que o Márcio se referiu aí, né? Então, quer dizer, em nenhum momento, ele, para defender, para lutar contra a pobreza, né, contra o desemprego, jamais ele vai achar que é tranquilo fazer uma taxação da sua fortuna, né? Quer dizer, tem uma luta, uma disputa política aí muito forte, né,
e essas pessoas têm muito poder e não vão abrir mão disso facilmente. Então, eu acho que a luta que nós vamos travar vai ser muito dura, mas o caminho é esse aí que está apontado, um dos caminhos é esse que está apontado pelas frentes populares, em função de taxação das grandes fortunas. Certo, Nádia, muito obrigada pelas suas contribuições. Queria agradecer mais uma vez a todos e todas que estão nos assistindo, né? Esse debate é fundamental. Então, queria ler aqui para vocês, e aí fiquem à vontade, né, para poder responder, algumas perguntas dos nossos telespectadores, né, das pessoas que estão aí nos assistindo, né? Então, tem umas já foram até começadas ou respondidas aí na fala da Nádia, mas mesmo assim eu vou ler todas aqui. A primeira delas é que se a taxação das fortunas está na Constituição Federal, né, no artigo 153, por que até hoje, né, ela não foi feita e quais são os caminhos para isso? A outra é: os trabalhadores dos serviços essenciais são obrigados a trabalhar e a Sabesp, por exemplo, acabou de anunciar a distribuição de dividendos aos acionistas. Os trabalhadores se expõem aos riscos e aos acionistas, exemplo, o Itaú e a Microsoft. Colhem os lucros e não pagam o que seriam justos de impostos. As privatizações dos serviços públicos também influenciam na resistência a taxar as grandes fortunas? Aí tem outra aqui. Dados aterradores. Seria possível, aqui é uma sugestão, na verdade, seria possível reunir essas informações em um documento? Seria muito bom para podermos reproduzir em discussões sobre a desigualdade. Então, aí fica uma sugestão aí para os movimentos, né, da Frente Brasil Popular. Então, qual é o caminho para taxar as grandes fortunas? Quem são os 58 bilionários do estado de São Paulo? Como nós, desempregados, podemos ajudar na campanha da taxação das fortunas, das grandes fortunas? Então, essas são algumas perguntas, né, as perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Então, fiquem à vontade para começarem a responder. Quem começa? Márcio. Acho que pode seguir pela ordem, aí cada convidado nosso responde a pergunta que mais sentir confortável, né? Certo, ótimo. Então, podemos seguir a ordem, então, a Ione, depois Postma e depois a Nádia. Ótimo. Bom, obrigado pelas perguntas. Eu acho que me identifico aqui nesse primeiro momento, a questão da taxação, por estar na Constituição desde 88 e até hoje não ter sido aprovada, eu acho que o desafio maior também é ver a nossa representação política, né? Quem está lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado, quais os interesses desses grupos e a quem eles estão voltados. Então, muitos parlamentares são empresários também, estariam dentro desses grupos, possivelmente. Então, acho que esse é um grande obstáculo. Então, isso cabe a gente a ter uma atenção maior, até fazer essa campanha, dar continuidade a essa campanha, que já está em andamento, mas pressionar ou promover outras campanhas locais, regionais, para que, de fato, a gente consiga sensibilizar o poder público para que a gente possa avançar. A gente está falando que, em 88, na Constituição, esse tema já estava previsto, e a gente tem aí já 30 anos, e a pauta não avança. Não avança justamente porque é uma questão de interesse. Do mesmo ponto, quando a gente fala dos trabalhadores aí da Sabesp que está repassando lucro, a gente discute a questão, o ranking de saneamento básico de São Paulo, e a gente observa que a gente tem ainda desafios absurdos. Então, como que a gente vai engajar a população para estar atenta a essa mudança? Como constranger uma empresa que faz distribuição de lucros no momento em que a gente tem hoje uma crise que ameaça, assim, de forma extremamente absurda as regiões mais carentes da cidade,
a questão do saneamento básico é um elemento que vai realmente comprometer ainda mais a piora desse quadro. A gente tem gente que não tem acesso à água, esgoto, enfim, água tratada, e isso tudo está dentro desse escopo. Então, como que a gente consegue avançar com uma pauta dessa natureza se a gente não criar esse tipo de constrangimento para que essas empresas tenham que rever dentro das suas políticas, assim como a gente propôs agora nessa questão de contrapartida dos bancos, ao liberar esses recursos, esse 1,2 trilhões de reais aí para que fosse feita a repasse de liquidez para a economia, a questão de não ter repasse de bonificação para executivos, para conselhos, e reduzir ao patamar mínimo a questão dos lucros e dividendos, nesse primeiro momento, né, durante o período de pandemia. Então, eu acho que isso poderia ser expandido para outros setores, que também têm uma contribuição importante nesse momento de crise, para reduzir os impactos e não ter uma situação tão constrangedora, né? A população sendo penalizada pela falta de recursos e, do outro lado, a empresa distribuindo lucros. Essa questão aí que foi levantada pela Sabesp também foi identificada em empresas de planos de saúde. A gente está vivendo um caos, e aí tem empresas de planos de saúde que estão distribuindo lucros. Então, acho que esse é um dos pontos já que a gente precisa ter um questionamento mais profundo, porque realmente ele é totalmente... a palavra seria... inadmissível, vou usar esse termo, inadmissível para um momento como esse. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Ione. Márcio. Bem, vou na sequência da Ione e talvez aí oferecendo subsídios para aqueles que questionaram a razão da inefetividade desta taxação sobre grandes fortunas e, de certa maneira, o que poderíamos fazer para talvez torná-la efetiva. Né? Sobre isso, então, eu levanto aqui três aspectos que me parecem interessante considerar. O primeiro está relacionado ao sistema eleitoral brasileiro. Né? Nós vivemos um sistema eleitoral que praticamente é uma continuidade daquele que foi pensado, estruturado ainda durante o regime militar, que foi, na verdade, um sistema eleitoral pensado para a fragmentação partidária. Não é? Isso significa dizer que a cada ano tem mais partidos. Nós já temos mais de 30 partidos no Brasil, e, segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, são 70 partidos esperando a sua legalização. Não é? Então, isso, na verdade, é uma demonstração que nós temos partidos, mas não temos programas, não temos doutrina. Não é? Na maior parte são, de certa maneira, legendas de aluguéis. Bem, então, esse mesmo sistema eleitoral, não é um sistema eleitoral que, na verdade, é antipartido, é contra partido, é contra programa, é contra ideias. Né? Por quê? Porque, na verdade, nós todos, enquanto eleitores, de maneira geral, não votamos no partido, votamos em pessoas. Pessoas que hoje estão num partido, amanhã estão em outra, ou seja, hoje tem uma ideia, amanhã tem outra. Então, isso é uma questão importantíssima, porque o eleitor termina votando sem saber, de certa maneira, o que na verdade, a pessoa vai defender lá no Legislativo. Né? Vota por várias razões, mas a questão essencial, para poder, inclusive, cobrar, depois de 4 anos, se foi ou não efetivado aquilo que defendeu, desaparece. Então, o sistema eleitoral, ao meu modo de ver, tem uma responsabilidade enorme na dificuldade de implementar aquelas questões que são de interesse do povo. Né? E isso faz com que, de certa maneira, mesmo que o candidato, né, a prefeito, o candidato a governador, a presidente da República, ele leve a bandeira da taxação, ele pode até se transformar em eleito prefeito, governador e presidente. Só que, para poder implementar, ele vai precisar do legislativo. E aqui no Brasil o sistema eleitoral é muito estranho, porque nós terminamos votando para um candidato, para o executivo, seja qual for a esfera, no município, no estado ou na União,
Mas o voto que vai para o executivo, o voto para o presidente, por exemplo, não vai para o mesmo partido necessariamente do seu legislativo, do seu parlamentar ou do seu Senado. Então, a experiência da Nova República, praticamente desde 89, é que o presidente eleito, não é, ele não termina não tendo a maioria no legislativo. Então, para poder ter maioria no legislativo, ele precisa, na verdade, compor. E essa composição é feita, em geral, com partidos ou pessoas que são contra as ideias dele. Não é? Então, a chamada presidencialismo de coalizão é um presidencialismo que, na verdade, diminui ou torna ineficiente as medidas de interesse do povo enquanto o presidente foi candidato. Certo? Porque, uma vez tornado presidente, ele poderia passar várias medidas, mas não vai passar no Congresso, porque a base que lhe dá sustentação não é aquela base que tem compromisso com o programa pelo qual foi eleito, porque significa dizer que aquele que foi eleito presidente terá que trazer para sua base de apoio gente que é contrária a ele, para poder ter o mínimo da chamada governabilidade. Então, o primeiro item, para não me alongar, é o sistema eleitoral. O sistema eleitoral é anti-partido, anti-ideias, e eu diria assim, até anti-povo, se quisermos. O segundo aspecto a ressaltar em relação ao problema de não ter sido aprovada até agora nenhuma medida em relação à taxação das grandes fortunas, se deve ao legislativo brasileiro. Né? O legislativo brasileiro sofreu uma transformação profunda. Eu posso dizer assim com tranquilidade que os parlamentares que nós temos hoje, é claro que temos exceções, mas estamos falando aqui da floresta e não de árvores, tá certo? O legislativo brasileiro, ele não representa o povo brasileiro. Na verdade, o parlamentar, há algum tempo atrás, ele até estava imbuído desta representação. Ele tinha alguma representação por categoria. Quantos representavam trabalhadores, empresários? Hoje, o que nós temos, na verdade, é o legislativo. Na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa do Estado e no Parlamento Brasileiro, na Câmara dos Deputados e Senado, na verdade, são pessoas que se transformaram em gestores públicos. Como assim gestores públicos? Sim, porque ao passo que a introdução das emendas de deputados, ou mesmo senadores, hoje de emendas impositivas, não é? Significa dizer que os parlamentares hoje gerem uma parte do orçamento. Isso significa dizer que, portanto, eles têm acesso a uma parte do recurso e fazem as conexões com verdadeiros distritos territoriais. Então, ele tem uma emenda que foi aprovada para determinada área, ele vai lá e se articula com o prefeito, se articula com o ONG, se articula, enfim, com alguns segmentos, e aí vai, na verdade, constituindo um grupo de apoio que, de certa maneira, vai ser responsável pela sua própria reeleição. Então, significa dizer que o parlamentar vai para Brasília, tá certo? De maneira geral, mas não só em Brasília, pode ser nas Assembleias Legislativas, pode ser nas Câmaras Municipais, ele está preocupado, na verdade, em gerir recursos, ter acesso à emenda que lhe dê condições, na verdade, de poder manusear esse recurso. Na legislação passada, né, de 2014 a 2018, cada deputado federal, isso também ocorreu no plano municipal e estadual, mas cada deputado federal manejou a cada ano 15 milhões de reais. São 60 milhões em 4 anos que ele pôde manejar do ponto de vista das emendas impositivas. Então, eu quero dizer com isso que o parlamentar hoje está cada vez mais transformado num gestor de recurso público do que um representante dos anseios da população, de maneira geral falando isso. Né? Obviamente, nesse sentido, a gente quer saber, vem cá, mas o presidente mandou aquela medida provisória, mandou aquele projeto de lei, isso vai ser aprovado ou não vai? A gente precisa saber, antes de responder, como é que foi o diário oficial do município, do estado ou da União. Se o diário oficial veio grosso, ou seja, foram liberadas as emendas dos deputados, ou vereadores, etc., possivelmente aquela medida provisória ou emenda vai passar. Bom, então, o segundo elemento é a questão do legislativo brasileiro, que, de certa maneira, hoje tem um funcionamento diferente daquele que a gente imaginava. E terceiro está relacionado, não é, à fraqueza organizativa da sociedade que paga mais impostos, não é? Em geral, porque nos falta educação tributária, não é? A população não sabe o imposto que paga. Quem recebe até 2 salários mínimos paga 40% do que ganha na forma de impostos, em geral impostos indiretos, que está embutido no preço do produto que ela não sabe que está pagando. Não é?
enquanto que quem ganha mais de 30 salários mínimos não paga 16% do que ganha na forma de impostos, ou seja, sistema tributário regressivo, como a Nádia tinha chamado a atenção. E o fato concreto, então, é que a população que mais imposto paga, por ser indireto, não sabe que paga tanto. E a coisa estranha no Brasil é que quem menos imposto paga é o que mais critica o sistema tributário. Ou seja, quem paga IPTU, quem paga imposto indireto, são aqueles que têm mais renda, e, em geral, são aqueles que criticam mais o sistema tributário brasileiro. O exemplo disso, para concluir, não é? É que algumas cidades brasileiras têm aquela figura do impostômetro, não é? Que é um registro ali da quantidade de impostos arrecadados. Ora, os impostômetros, para fazer jus à realidade tributária no Brasil, eles não poderiam estar no centro da cidade, que, em geral, congrega a parte mais rica da sociedade. Eles tinham que estar na periferia, porque é lá que mais imposto paga. Então, nós temos essa distorção, não é? Que é justamente esta compreensão que se passa de que o imposto, quem paga são os ricos, enquanto que os pobres é que mais pagam e muitas vezes não sabem disso e, portanto, não questionam a possibilidade da mudança. Fico por aqui. Certo, obrigada, Márcio. Antes de passar a palavra para a Nádia, a gente quer agradecer as perguntas, né? E tem mais uma aqui, que é como ficariam os lucros dos bancos nacionais e estrangeiros e qual que é o projeto de lei, como é o projeto de lei da esquerda com relação à taxação das grandes fortunas. Então, passo a palavra para a Nádia. Então, eu posso não ter toda a informação completa sobre essa questão dos projetos de lei e tal, mas eu sei que, com base nessa campanha que a gente está começando agora, eu sei que tem um abaixo-assinado sendo feito a favor, né, de que se regulamente essa questão da taxação de grandes fortunas, que é prevista na Constituição. Então, acho que uma forma de ajudar, como alguns perguntaram, é a gente dar mais densidade a esse abaixo-assinado, né? Tem um número maior, que eu acho que estava até, se não me engano, 144 mil assinaturas, nós podemos ter muito mais, né, do que isso. Mostra que a gente ainda tem, nesse momento, uma dificuldade para fazer um trabalho mais aberto, mais presencial, né, de convencimento, mas também que talvez essa não seja ainda uma questão tão assumida, né, de entendimento mais profundo, né, de todos os setores que se engajam nas lutas mais diversas, como o Márcio falou aí, uma baixa consciência ainda de como é essa desigualdade e o quanto isso vem também através do sistema tributário brasileiro, né? Então, eu tenho um abaixo-assinado, né, e tem alguns projetos de lei que já estão na Câmara dos Deputados, né, um no Senado, e que devem ser acompanhados, e alguns foram arquivados, mas tem dois bem recentes, salvo engano, é da senadora Elisiane Gomes, né, que é uma senadora do Maranhão, cujo PL atingiria uma taxação para fortunas de patrimônio maior que 22 milhões de reais, né? E tem um PL também do senador José Regufe, que pegaria uma taxação para fortunas acima de 52 milhões. E tinha um projeto de lei anterior, né, do Paim, que previa uma taxação de 1%, né, de grandes fortunas acima de 50... Não, eu não lembro se o dele tem um valor fixado, mas era de 1%, né? Então, que seria mais, vamos dizer, a taxação maior. E uma estimativa de que isso poderia render de 40 a 100 bilhões por ano, né? Então, tem aí alguns PLs, e acho que a nossa campanha tem que chegar ao ponto de examinar também se apoia esses PLs ou se tem uma nova iniciativa, né, daqui para frente. Então, essas são as informações que eu tenho, talvez depois a Frente Brasil Popular possa esclarecer mais. Sobre o problema de por que isso realmente não avançou mais, né, já que desde da Constituição de 88 está aí, né, e não foi regulamentada, eu acho que nós vamos ter causas... A causa mais de fundo é uma correlação de forças da sociedade brasileira onde predomina o capital, né? Quer dizer, nós não conseguimos inverter isso, né?
E na medida em que a política, no mundo também, né, mas aqui no Brasil, a política neoliberal, da financiarização, desse grande papel do setor financeiro, do setor bancário, né, foi adquirindo esse peso que tem no mundo e no Brasil, pior ainda, né, a ponto da gente hoje, se você olhar hoje a equipe econômica, né, já foi assim em outros governos, né, na maior parte dos governos, quer dizer, para tratar de economia, de fazenda, de finanças, é gente do sistema financeiro, né? Ninguém pensa que outros quadros poderiam dar outro tipo de solução e de orientação para a área da economia, da fazenda, né? Enfim, então são bancos, são banqueiros, né? Ou ex-banqueiros, ou vão ser futuros banqueiros depois que sai lá, né? Mas todo mundo atrelado e ligado a esse sistema. E essa equipe agora do Guedes, mais ainda, né? Assumidamente, não tem nenhum tipo de projeto diferente para a nação, né? Eu acho que a falta também de um projeto de desenvolvimento nacional que pudesse colocar em primeiro plano, né, o desenvolvimento do Brasil, do setor do trabalho, dos trabalhadores, da população brasileira, algo que impulsionasse uma industrialização forte do Brasil, né, e que gerasse trabalhos formais, trabalhos bem remunerados, que seria um caminho importante para você introduzir a ideia, inclusive, de uma reforma tributária justa, né? Porque de algum lugar esses recursos precisariam sair para financiar esse desenvolvimento. E a gente vê que isso não vingou, né? Não conseguimos manter um projeto desse tipo, de modo que o Brasil hoje é um país que caminha de forma trágica para a desindustrialização, para a precarização do trabalho, e o que a gente vê é os expoentes do chamado empresariado, né, brasileiro, de que setor for, defendendo isso que ele falou, que o país se paga muito imposto. Eles pagam imposto, eles acham que eles pagam muito imposto. Imposto sobre a folha, imposto sobre não sei o quê, que diria taxar grandes fortunas, as suas fortunas, né? Então, eu acho que é uma resistência muito expressiva. Mas falou bem, o impostômetro foi assumido pela Fiesp, pela Associação Comercial e por gente como o CEO da Multiplan. Quer dizer, os próprios milionários, os próprios que se beneficiam com esse sistema, acham que devem pagar menos imposto. Mas vai ver qual é a reforma tributária que eles apresentam, entendeu? Não é a reforma tributária regressiva, não é a de taxação das grandes fortunas, é que desonere impostos para eles. Então, eu acho que é uma luta política muito forte. Eu tenderia, finalizando, a concordar nesse sentido parcialmente com o Márcio, quando ele diz, bom, a esfera do Congresso, do Legislativo e tudo, ela é muito importante. Do presidencialismo chamado de coalizão, ele tem o seu papel. Eu concordo, ele tem o seu papel, mas ele é muito, muito reflexo desta situação que nós temos na sociedade, entendeu? Dessa situação mais de fundo que a gente tem na sociedade, na correlação de forças, né, das classes em disputa no país, e o nosso Congresso ele é um pouco reflexo disso, né? Então, nós vamos ter que travar uma luta forte dentro e fora do Congresso, né? Para que o nosso projeto de país, né, ele entre na disputa, que não é esse aí, né, do povo morrer de pandemia na primeira epidemia forte que o país passou, entendeu? Então, eu acho que as causas disso estão nas raízes profundas da desigualdade e da concentração de renda na mão das elites do nosso país. Certo, Nádia, muito obrigada. Então, nesse momento a gente tem 160 pessoas nos assistindo, né? Bem importante, a gente queria agradecer. Antes de passar, então, para as considerações finais, vou passar para a Anderson dar o informe, então, sobre a campanha nacional, né? Que é a taxação das grandes fortunas para salvar vidas. Bem, Anderson, obrigado. contigo. Valeu. Obrigado, Nádia, Márcio, Ione e Adriana. Acho que antes da gente passar para as considerações finais, é importante a gente lembrar quem está assistindo a gente que a gente lançou essa campanha no mês passado pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo e uma frente ampla de partidos e do movimento sindical. No 1º de maio, diversas falas já
ressaltaram a campanha. E agora a gente está com o abaixo-assinado virtual, que a gente vai publicar aqui na página do Facebook de todas as páginas que a gente está transmitindo. A gente está com quase 150 mil assinaturas até o momento. É importante assinar ele como uma forma de mobilizar não só nós mesmos, mas também mobilizar, colocar a pauta em debate novamente, né, no Congresso, que, como acho que todos os expositores falaram, é um Congresso que menos negocia e de mais reacionário que a gente enfrentou nos últimos anos. Além do abaixo-assinado, a gente está também ambas as frentes com diversos partidos, com diversas iniciativas virtuais durante a pandemia, porque já que a gente não pode sair colher assinatura pessoalmente, a gente não pode fazer atividades e atos presenciais, né, na rua, a gente hoje, por exemplo, está com uma marcha virtual pela ciência, então é importante todo mundo compartilhar, publicar nas suas redes sociais o quanto é importante manter a ciência até para enfrentamento à pandemia e para o desenvolvimento da industrialização nacional. Amanhã vai começar a campanha Fora Bolsonaro. Então, a UNE, a NPG, diversos partidos, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, diversos movimentos, vão colocar em todas as suas redes vídeos de 30 segundos, hashtag Fora Bolsonaro, etc. E, junto com tudo isso, botando uma pressão para a gente conseguir recursos que o governo Bolsonaro Guedes tanto fala que faltam, simplesmente taxar as grandes fortunas no Brasil, que a gente poderia hoje, com um projeto que foi encaminhado para um parlamentar, por exemplo, estender esse auxílio até o final do ano. Enfim, muita coisa passa por esse projeto de taxar grandes fortunas, né? Então, como agora a gente só consegue se mobilizar pelas redes, é isso, seguir dando visibilidade à plataforma emergencial da Frente Brasil Popular, a campanha de solidariedade, que é a plataforma todomundo.org. Essa campanha é para expor para a população a rede de solidariedade de sindicatos, movimentos e partidos e frentes para distribuição de itens de higiene, distribuição de cesta básica, enfim, tudo isso para a população mais carente, e ele está sendo tudo cadastrado na plataforma todomundo.org. E também compartilhar nas suas redes, quem puder, o abaixo-assinado da taxação. A gente vai ter uma reunião amanhã da campanha novamente, onde a gente já vai compartilhar em todas essas páginas novas medidas e novas ações para fortalecer essa proposta que parte de nós. É isso. Obrigado, Adriana. Obrigada, Anderson. Então, aí, mais uma vez, agradecer aos companheiros aqui que aqui estiveram, né, contribuindo, que aqui estão contribuindo com a gente. Então, eu queria passar para considerações finais, fiquem à vontade, né, para quem tiver considerações finais, para a gente poder encerrar a nossa live, né, sobre o tema aí da taxação das grandes fortunas e desigualdade social no estado de São Paulo. Ótimo. Desculpa. Vai você, Ione. Então, tá bom. É que eu queria retomar só uma pergunta que foi feita aí um pouquinho antes da última fala da Nádia, que fala sobre como taxar aí a questão do lucro dos bancos, né? E aí é importante a gente lembrar que já existe uma proposta. Hoje os bancos têm sobre a contribuição sobre o lucro líquido, que é em torno de 20%. E as famílias, só para a gente fazer uma comparação, né, a pessoa física paga 27,5% de imposto de renda, e os bancos têm um desconto de 20%. Então, existem propostas aí de elevar essa alíquota até para 50%. Então, acho que esse seria um dos caminhos alternativos aí dentro dessa reforma tributária, que poderia trazer um pouquinho, reduzir um pouco a questão da desigualdade. Lembrando que ela também acontece, esse lucro dos bancos, a gente tem uma concentração bancária, onde 5 bancos detêm aí 70% das operações de crédito e depósitos no país. O Banco Santander, só para a gente ilustrar um pouco como é que essa
lógica do lucro dos bancos funciona, o Santander Brasil responde por 30% do lucro do Santander Internacional. Sozinho, o Brasil tem um peso importante no resultado do Santander. Então, eu acho que essas questões a gente precisa realmente trazê-las para a pauta e discutir. Ela tem que estar dentro também desse contexto. Estamos falando de grandes fortunas, mas também de grandes lucros que esse setor acumula já historicamente e precisa ser parte dessa discussão. Nós temos atualmente um sistema aí de fintech, são empresas de tecnologias financeiras, que é uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, né? Uma alternativa aos grandes bancos, que está ainda numa fase, talvez, inicial de operação, ainda não é tão extensivo em todo o país. E, mais recentemente, o Banco Central acabou de regulamentar o chamado Open Bank, sistema aberto de dados bancários, onde haveria, em tese, uma intensificação do compartilhamento dos dados dos grandes bancos por pequenas instituições com atuação dentro dos serviços oferecidos pelos bancos. Então, não necessariamente um consumidor que tem conta num banco A, ele quer tomar crédito com uma outra empresa qualquer, ele pode, através de um consentimento de dados, autorizar esta empresa a acessar a base de um grande banco para conseguir fazer essa operação junto a essa empresa. Essa medida a gente estudou, até o Banco Central abriu uma consulta pública, o IBEC participou, entendemos que ela é uma iniciativa efetiva para a gente trabalhar muito essa questão da concentração, mas é importante proteger a questão dos dados pessoais e garantir que o consumidor não tenha repasse de encargos para isso. Então, a gente está falando de instrumentos que podem contribuir para ampliar a concorrência no setor bancário, mas precisa proteger a camada da população para ter acesso de forma segura e garantindo a privacidade dos seus dados. Então, acho que esse movimento incomodou um pouco os bancos grandes, porque, obviamente, eles vão ter que aceitar essa presença desses novos atores, tendo acesso a esses dados, mas é uma medida positiva, ou uma forma de pressionar para que haja uma mudança nesse sentido. Então, eu quero já aproveitar aqui, fazer meu agradecimento ao Anderson, à Adriana, ao professor Márcio, à Nádia e a todos que participaram aqui da live, e eu fico aqui à disposição para outras oportunidades. Obrigada a todos. Certo, Ione. Bom, então vou eu na sequência, cumprimentando mais uma vez a iniciativa dessa campanha e da oportunidade desse diálogo. Então, Ione e Nádia, que ajudaram a protagonizar com elementos importantes. Agradecer ao Anderson e a Adriana, que conduziram esse diálogo. Para terminar, eu diria o seguinte: tributação é civilidade. Quer dizer, não há experiência internacional de país, né, com vida decente, com padrão de vida melhor, que não passe por um fundo público elevado. Então, não temos experiências internacionais de países com baixa tributação e muito bom padrão de vida. O que é muito comum são países com baixa tributação e péssima qualidade de vida. Né? Então, esse é o primeiro aspecto. A taxação, a tributação, ela é fundamental como uma medida de buscar um melhor padrão de vida para todos, já que o mercado, o funcionamento do capitalismo, leva a uma concentração natural e expropria a renda dos mais fracos em detrimento dos mais ricos. E, ao mesmo tempo, chamar a atenção que a experiência também internacional de mudanças tributárias, né, de alteração na tributação, de oneração dos mais ricos, em geral, ocorreu em períodos de catástrofe. Justamente no catástrofe de guerras, catástrofe de crises econômicas, que, de certa maneira, os ricos foram expostos a aceitarem a tributação. Então,
nesse sentido, nós estamos vivendo uma catástrofe, não há dúvida, não é? Uma catástrofe lamentável que se abate, sobretudo, nos mais pobres do nosso país. E, nesse sentido, então, essa campanha pode, talvez, expor, não é? A ridicularidade que é, o ridículo que é o quanto os ricos pagam de tributos, porque, como já foi bem dito, quer dizer, em algum momento, os recursos que estão sendo comprometidos agora, ou até mesmo a renda que não está sendo gerada, significarão algum ônus a ser financiado. E, portanto, nada mais, nada menos importante que sejam justamente os ricos a pagarem isso. Portanto, a taxação das grandes fortunas está no caminho certo. Muito obrigado também, um abraço a todos. Ótimo, Nádia. Bom, eu também acho que foi muito positivo, muito bom essa nossa conversa mediada pela Adriana e pelo Anderson. E prazer conhecer a Ione e encontrar o Márcio de novo. A gente sempre aprende bastante com o Márcio, mas eu também acho, gente, que a campanha é uma campanha boa essa que a gente está fazendo, né? Porque vai ter a hora, ela está inserida na luta pela reforma tributária chamada justa e solidária, né? Ela está inserida nisso, está inserida na luta por um projeto de desenvolvimento nacional progressista, solidário, né? Então, democrático. Eu acho que ela faz parte, só que ela puxa um tema que é muito visível, quer dizer, a desigualdade, o enriquecimento de poucos e o empobrecimento de muitos, né? Hoje o IBGE soltou também uma outra informação, uma outra análise ali, e mostra que as pessoas vivem, tem gente que vive com R$15, né, por dia, tem que sobreviver com R$15, né? Quer dizer, as famílias empobrecidas e vão sair muito mais empobrecidas dessa crise. Então, eu acho que tanto essa questão da taxação é importante, e talvez fosse o caso de a gente fazer um debate também mais bem organizado sobre a questão da chamada renda, né? Ou a renda básica, ou que nome se dê a isso, porque eu acho que a situação hoje exige extrapolar bastante o que foi o conceito do Bolsa Família, né? Que foi tão atacado e mostra a importância que isso teve, né, na trajetória social do povo brasileiro. Mas eu acho que nós estamos precisando de alguma coisa a mais agora, porque os milhões e milhões de brasileiros que estão desassistidos, que estavam fora de qualquer cadastro, gente, né? Quer dizer, estava fora do CAD único, imagine uma coisa dessa, né? Milhões sem ter uma conta, sem ter um CPF regularizado, né? Quer dizer, o que nós vimos é uma coisa vergonhosa. Então, quem sabe, nós precisamos fazer um debate de que realmente todos os brasileiros em condições sociais mais vulneráveis, e vamos definir o que é isso, né? Um patamar de dignidade, precisam realmente ganhar, no mínimo, um salário mínimo como um direito básico, né? Quer dizer, chegar a esse tema. Eu acho que é uma discussão que, ao lado do problema da reforma tributária, da taxação de grandes fortunas, a gente talvez pudesse também elencar, aprofundar e também organizar uma luta em torno dessa questão. Mas muito obrigada a todos, um grande abraço. Força, cuidem-se. Obrigada, Nádia. E para agradecer, em nome da Frente Brasil Popular e CTB, o tempo e o conhecimento de vocês aqui socializado, né, nos munindo aí de elementos para a gente enfrentar esse momento tão difícil, queria pedir licença para ler, então, algumas palavras de Mário Benedetti. Por que cantamos? Se cada hora veio com sua morte, se o tempo era um covil de ladrões, os ares já não eram tão bons ares, a vida não é mais que um alvo móvel, o Senhor perguntará por que cantamos. Se os nossos ficaram sem abraço, a pátria quase morta de tristeza, e o coração do homem se fez cacos, antes que explodisse a vergonha, o Senhor perguntará por que cantamos. Cantamos porque o rio está soando, e quando soa o rio, soa o rio. Cantamos porque o cruel não tem nome, embora tenha nome seu destino. Cantamos porque o menino, e porque todos, e por algum futuro, e porque o povo.
Cantamos porque os sobreviventes e os nossos mortos querem que cantemos. Se fomos longe como o horizonte, que aqui ficaram árvores e céu, se cada dia era sempre uma ausência e cada despertar um desencontro, o Senhor perguntará por que cantamos. Cantamos porque chove sobre o sulco e somos militantes pela vida, e porque não queremos e nem podemos deixar que a canção se faça cinzas. Cantamos porque o grito só não basta, e não basta o pranto nem a raiva. Cantamos porque cremos nessa gente e porque venceremos a derrota. Cantamos porque o sol nos reconhece e porque o campo cheira a primavera e porque nesse talo e lá naquele fruto, cada pergunta tem a sua resposta. Então, muito obrigada, Ione Amorim, Nádia Campeão e Márcio Postman e Anderson e todos e todas que estão nos assistindo. Grande abraço. Obrigado, companheiros, companheiras. Grande abraço. Obrigada, obrigada. Obrigada.